A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Existe tamanho de pecado? Bom, eu ouvi a vida toda que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Deus não vê diferença entre um pecado e outro. Mas será que é assim que a Bíblia nos ensina? Será que existe tamanho de pecado? Pecados maiores e pecados menores? Olha bem o que Jesus disse para Pôncio Pilatos. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui Jesus está deixando claro para nós que aqueles que haviam entregado Jesus para Pilatos tinham um pecado maior que o pecado de Pilatos, porque Pilatos pecou ao julgar de maneira errada o Senhor Jesus Cristo, por entregá-lo para ser crucificado. Mas Jesus está dizendo que aqueles que entregaram ele para Pôncio Pilatos tinham um pecado maior. Então aqui nós já vemos que existe sim tamanho de pecado. Nós vemos também no primeiro livro de Samuel o seguinte: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Esse texto se refere aos pecados dos filhos de Eli, o sacerdote, porque aqui esse texto vai nos dizer que aqueles homens pegavam a oferta no altar de sacrifício antes que a oferta tivesse a sua gordura queimada. Eles banalizavam, profanavam a oferta ao Senhor. Por isso que aqui diz que grande era o pecado desses homens. E por isso eles também foram julgados pelo Senhor e morreram. Assim como o sacerdote Eli, porque não estavam andando de maneira reta, justa diante de Deus. Também a gente vê em Gênesis que diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, os sodomitas, eu não vou entrar em detalhes aqui o que significa sodomita. Eu te aconselho pesquisar, porque esse pecado nós vamos ver que é visto como abominação diante de Deus. E ali aqueles homens de Sodoma e de Gomorra, a Bíblia diz que grande era o pecado daquele povo. E por isso essas duas cidades foram destruídas pelo Senhor. Também nós vemos em Deuteronômio o seguinte: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Aqui está dizendo que Deus não receberia voto, pagamento de voto, daquilo que fosse proveniente de prostituição e de sodomita, mostrando aqui que é abominação diante do Senhor essa prática, e por isso grande era o pecado desse povo. Também o profeta Jeremias diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então aqui ele está dizendo que o povo de Deus também acabou levantando altares a Baal para sacrificarem os seus filhos. Crianças eram sacrificadas a Moloque, está dizendo aqui. E isso era abominação diante de Deus. Também um pecado grande, um pecado terrível diante do Senhor. Também diz mais: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa,
para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Aqui Deus está dizendo que o pecado de idolatria, levar ídolos para dentro de casa, altares, se prostrar diante de ídolos, isso é abominação e detestável diante de Deus. A Bíblia também diz que 6 coisas o Senhor detesta, ele aborrece, e a 7ª ele abomina: semear contenda, colocar um irmão contra o outro é um pecado mais grave, é o que a Bíblia está dizendo. Quando uma pessoa semeia intrigas entre irmãos, entre pessoas, isso é abominável diante de Deus, mais grave que outros pecados, porque Deus ama a comunhão. Também Tiago vai dizer que não devemos querer ser mestres, porque aqueles que têm certo conhecimento, mais conhecimento, receberá maior juízo. Então, olha a responsabilidade. Aqueles que mais conhecem a palavra, a verdade, mais responsabilidade têm. Então, também, nós não devemos ser juízes das pessoas. E Tiago vai dizer assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então aqui Tiago está falando que nós não devemos ficar murmurando, reclamando, nos queixando uns dos outros, porque isso traz juízo de Deus sobre nós. Então isso é muito sério. A nossa língua, a nossa boca. Uma vez que Paulo também diz no capítulo 5 da 2ª carta aos Coríntios, que cada um de nós que recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, passaremos pelo tribunal de Cristo, porque receberemos a recompensa do bem ou do mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Então todos nós passaremos por esse tribunal, é o tribunal das obras, para recebermos os galardões, os prêmios, o salário. Galardão significa salário, recompensa, prêmio, por aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Também Apocalipse fala que cada ser humano será julgado. Esses são agora os que não receberam a Cristo como Senhor. Passarão pelo juízo do grande trono branco e serão julgados cada um individualmente por aquilo que cometeram, pelos seus erros. Então haverá diferença também de juízo, assim como existe diferença entre pecados, também existe diferença de juízo, porque Deus é justo. Ele não vai recompensar 2 pessoas da mesma maneira que cometeram erros diferentes ou acertos diferentes. Olha bem o que diz a Bíblia: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então cada um receberá segundo as suas obras. Deus irá julgar um a um. Aqui já não é o bema, não é o tribunal de Cristo, não é para a igreja, é para aqueles que não receberam a Cristo como Senhor de suas vidas. Isso aqui acontecerá depois do milênio, quando Deus irá julgar todos aqueles que morreram desde Adão e não receberam a Cristo como Senhor de suas vidas, tá? Aqueles que não andaram em conformidade com a palavra de Deus, esses serão julgados um a um. E também aqui nós vemos em Lucas, diz assim: quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqueles que hoje ouvem o Evangelho,
mas não recebem, essas pessoas ou essas cidades que se recusam a se arrepender, o texto está dizendo que maior rigor, maior juízo haverá para essas pessoas do que para Sodoma. Mas como será isso? A Bíblia diz que o inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e haverá sofrimento, tormento, angústia nesse lugar. Então, quando a Bíblia diz que haverá maior rigor para algumas pessoas, está dizendo que a dor, a angústia, o sofrimento dessas pessoas serão maiores. Porque também diz aqui, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então aqui Corazim e Betsaida receberão maior juízo no dia do julgamento. Por quê? Porque não creram em Cristo. Mesmo vendo grandes milagres, grandes sinais, essas cidades não receberam o Senhor Jesus Cristo. Então vejamos como é difícil para nós, não cabe a nós julgarmos o que é um pecado maior ou menor, porque algumas pessoas verão a mão de Deus, a ação de Deus na vida delas e não receberão, não irão crer. E isso para Deus é mais grave que outros erros, outros pecados. Mas existe sim diferenças entre pecados e pecados. Existe tamanhos de pecados sim. Nós vimos Jesus dizer para Pilatos que maior pecado tinha aqueles que entregaram a ele para o sacrifício da cruz do que Pôncio Pilatos. E isso nos faz pensar, meditar, vigiar as nossas vidas, aquilo que nós estamos semeando, porque aquele que semeia na carne colhe destruição. O que semeia no Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Então devemos andar em obediência, servindo ao Senhor, glorificando a Ele em nossos corações. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.